Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET 7 de língua portuguesa do primeiro ano do ensino médio, semana 2. Vamos lá? Gente, aqui na semana 2, o tema continua sendo nossa vida escolar. Aí vem esse texto aqui, ó, que é do Bartolomeu Campos de Queiroz, que fala um pouco aí do encantamento que ele sentia pela professora dele quando ele era criança. Então, nesse trecho aqui do texto dele, da obra dele, ele faz uma descrição dessa professora, e aí a gente pode observar que ele via ela como se fosse um anjo, né? Como se fosse uma pessoa, assim, perfeita, quase que como um ser mágico, né? Então, ele via essa professora de uma forma muito encantada. Ele sentiu uma admiração profunda por essa professora. Então, você vai fazer a leitura aqui desse texto para a gente poder responder as perguntas. Número 1. Você acha que o narrador tinha uma relação de admiração pela professora? Justifique sua resposta com elementos do texto. Então, a resposta é sim, ele tinha uma grande admiração pela professora dele, e os trechos que eu selecionei aqui para comprovar isso são esses aqui, ó. Você pode escolher aí qual que você quer colocar. A professora gostava de vestido branco, como os anjos de maio. Então, ele compara a professora com um anjo. Um cheiro de limpeza coloria o ar quando ela passava. Então, ele se encantava até com o perfume da professora. Ninguém tinha maior paciência, melhor sabedoria, mais encanto, e todos gostavam de aprender primeiro para fazê-la feliz. Eu, como já sabia ler um pouco, fingia não saber e aprendia outra vez. Então, esse trecho aqui é o que mais destaca a admiração que o aluno sentia por essa professora, né? Onde ele faz grandes elogios à capacidade profissional dela. E ele demonstra também que todos os alunos sentiam muito carinho por ela. Os alunos faziam questão de aprender, não porque eles quisessem de fato aprender, ou não só porque eles queriam aprender, mas porque isso deixava a professora feliz. Então, eles tinham muito carinho por essa professora. Número 2. Qual é o tema central do trecho lido? Assinale a opção correta. Então, esse trecho aí do texto do Bartolomeu Campos de Queiroz, o principal objetivo dele é fazer a descrição da professora. Então, você vai marcar essa letra E aqui, ó. Questão 3. Por meio do trecho e a poesia ficava mais indecifrável, é possível inferir que? Então, ele fala que a professora dele fazia a declamação de alguns poemas e de certos autores, e falava um pouquinho sobre os autores dessas obras. Menos quando ela lia poemas de um tal de Anônimo. Só que, como ele era criança, ele achava que Anônimo era o nome do autor desses poemas. Só que, na verdade, né, como a gente sabe, anônimo é que não se sabe qual que é a autoria daquele texto. Então, na verdade, aqueles textos que eram atribuídos ao tal anônimo eram de pessoas diferentes sobre as quais não se tinha muita informação, né? E já que não se sabia quem escreveu aqueles poemas, então ficava, de acordo com o narrador do texto, ficava um pouquinho mais difícil de entender qual que era o efeito de sentido, qual que era o significado daqueles poemas, daqueles textos, né? Porque eles eram muito diversos e a gente não tinha muita informação sobre o emissor daquelas mensagens, né? Sobre o autor daqueles textos, porque eles eram autores anônimos. E isso é expresso aqui na letra C, ó. O fato de ser indecifrável para o narrador é inerente à poesia, porque para ele a poesia ficava ainda mais indecifrável, ou seja, independente de quem fosse o autor, a poesia para ele já era algo indecifrável. Então, isso é inerente à poesia, isso já faz parte da poesia. E como o autor, né, entre aspas, chamado Anônimo, tratava de temas diversos, porque na verdade eram diferentes autores, e não era possível saber sua origem, essas poesias eram ainda mais indecifráveis. Então, esse trecho todo aqui, ó, ele pode ser explicado através
desse enunciado que está na letra C. Então, você vai marcar aqui a letra C, que é o trecho que explica o significado desse trechinho do texto aí, ó. E a poesia ficava mais indecifrável. Essa aqui é a explicação desse trechinho. Questão 4. Ao longo de nossa vida escolar, nos deparamos com professores e professoras que podem nos marcar de maneira especial. Relate sobre algum docente que o marcou e diga as características dele ou dela de que você mais gostava. Então, essa aqui é uma resposta totalmente pessoal, né? De forma nenhuma você pode copiar a minha, porque não tem nada a ver, você vai entender por quê, né? Você tem que falar de um professor seu que marcou a sua vida, um professor que você gostou muito, que ele se tornou inesquecível. Eu tive vários professores que marcaram a minha vida, né? Eu poderia fazer um texto gigante aqui falando sobre todos eles, mas o primeiro que me veio à mente foi o professor Roberto Rezende, de História, né? Eu gostava muito desse professor, eu gosto dele ainda, né? Na verdade, agora ele é meu colega de trabalho, ele trabalha comigo lá na Escola Oscar Prados, né? E isso para mim também é uma honra poder trabalhar com o professor que foi meu professor, né? Agora nós somos colegas de trabalho. Então, vou falar um pouco aqui sobre por que eu gostava tanto das aulas dele, gostava tanto dele. É porque ele tentava fazer a gente entender por que o Brasil é do jeito que é. E também porque ele tentava fazer a aula ficar divertida, contando piadas. Ele não tinha graça, não. As piadas dele não tinham graça, não. Mas a gente ria assim mesmo. Ele também fazia a brincadeira do 1, 2, pim, igual o Silvio Santos. Mas isso é uma coisa muito antiga, talvez vocês nem entendam, nem saibam do que eu estou falando, não. Porque isso já virou uma piada interna nossa lá, né? Só eu, o professor e os meus colegas, né? Quem já teve aula com o professor Roberto que vai entender. Só os sabedores saberão dessa brincadeira do 1, 2, pin aí, tá bom? Então essas são algumas das coisas que eu lembro com muito carinho desse professor aí na minha época de escola. E, gente, se vocês estiver sem ideias para falar aí sobre algum professor que marcou a sua vida, uma sugestão é você falar sobre a sua melhor professora online, né? Nesses tempos de estudo remoto e de PETs. Quem? Qual professora? A dona Rita aqui, uai, fala sobre mim, né? Porque nesses tempos de estudo remoto, nesses tempos de pandemia, quem está acompanhando vocês aqui, pelo menos em língua portuguesa, tem sido eu, né? Então, talvez eu tenha marcado aí a sua vida de alguma maneira e aí você queira me citar aqui nessa resposta, tá? Mas, tô brincando, tá, gente? É só uma sugestão, mas fala sobre um professor que você teve aí nos seus tempos de aula presencial mesmo, tá bom? Muito bem, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, se inscrevam, compartilhem o vídeo se vocês puderem para me ajudar e a gente se vê nas próximas correções. E antes de terminar o vídeo, eu quero mandar um salve para João Pedro Rodrigues e para todo mundo aí da Escola Estadual Cecília Pereira Mendes. Riquelme, um salve para você e para todo mundo da Escola Municipal Carlos Nogueira da Gama. Kagami Free Fire, um salve para você, para todo mundo aí da Escola Estadual São José e para toda a galera de Governador Valadares. Gusta O'Fury, um salve para você e para todo mundo aí da Escola Estadual Dr. Fernando Alexandre. Cíntia Trindade, um salve para você e para todo mundo de Comercinho. Um salve também para Ana Carolina Gomes da Silva e para toda a galera de Monte Santo de Minas. Franciele Coutinho, um salve, e também para todo mundo aí de Varzelândia e para a Escola Estadual João Cardoso Godinho. Bruno Otávio, um salve para você e para todo mundo aí da Escola Estadual João Valmic, de Ipatinga. Espero ter pronunciado correto. Lívia Andrade, um salve para você e para todo mundo aí da Escola São Sebastião. Lança Braba, um salve para você, para todo mundo aí de Pouso Alegre e para todo mundo também da Escola Estadual Monsenhor José Paulino. Irmãos Ferreira, um salve para vocês e para todo mundo da Escola Estadual Joaquim Monteiro. Pedro Leite, um salve, e também para todo mundo aí da Escola Paulo Portes. Daniel Pereira Santos, um salve para você e para todo mundo aí de Genipapo de Minas. Mundo Militar,
um salve para você e para todo mundo aí da Escola Estadual Davi Ferraz de Oliveira. E para todo mundo que está sempre aqui no canal, curtindo, comentando, compartilhando, muito obrigada a todos vocês, um grande abraço e um salve! Eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!